Dando continuidade, eu concedo a palavra ao próximo orador inscrito, que é o senador Donizete Nogueira. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senador Dário Berger, senhoras senadoras, Ana Amélia, Vanessa Graçotin, senhores senadores, quero aproveitar que nós falamos da Comissão de Direitos Humanos, e dizer que ela é muito importante, porque é a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, ou seja, na Comissão de Direitos Humanos é por onde entram as sugestões de projeto de lei que pode vir dos setores organizados da sociedade geral, né, para tramitar aqui no Senado. Então, é muito importante essa comissão por tratar dos direitos humanos e por ser também a porta aberta para receber as sugestões de forma institucionalizada aqui no Senado Federal. Mas, por fim, para iniciar minha fala aqui hoje, senador Dário Berger, é para apresentar um projeto de lei que encaminhei ao Senado, que é o projeto de lei de número 595 de 2015. O texto que proponho dispõe sobre a proteção ambiental e a promoção do ecoturismo em unidades de conservação através da gestão compartilhada entre a União e a iniciativa privada. O Brasil tem hoje mais de 300 unidades de conservação federal, sem mencionar aquelas sob a responsabilidade dos estados e municípios. A grande maioria dessas áreas tem um grande valor na proteção ambiental e muitas têm um imenso potencial turístico. Apesar disso, senhoras senadoras, senhores senadores, muito poucas unidades de conservação que têm esse potencial turístico efetivamente têm sido aproveitado. Pior, muitas dessas unidades de conservação sequer foram implementadas, por várias razões. O governo tem encontrado dificuldades para efetivar no mundo real as unidades de conservação. Criadas por meio de decretos, muitas são chamadas de parque de papel, pois por existirem apenas na burocracia e nunca terem sido implementadas. Por exemplo, o exemplo mais dramático é o Parque Nacional do Itatiaia, no Rio de Janeiro, criado em 1937, há 78 anos, quase um século, e até hoje nunca foi regularizado. Parte das dificuldades encontradas para a implementação dessas unidades de proteção ambiental estão ligadas às restrições de atuação dos órgãos públicos. Todos sabemos que o agente público tem restrições para contratar profissionais, para comprar equipamentos e realizar obras de infraestrutura, por exemplo. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, órgão do governo ligado ao Ministério do Meio Ambiente, responsável pela gestão das unidades de conservação, além das restrições inerentes aos órgãos públicos, tem também limitações orçamentárias para a implementação dessas unidades. Estou propondo que o Estado brasileiro autorize empreendedores privados a investirem na elaboração e na execução de planos de proteção ambiental de alguns tipos específicos de unidades de conservação. Ao agente privado caberá a proteção ambiental e a implementação e gestão da unidade de conservação, enquanto ao agente público caberá a fiscalização da execução do plano de proteção por parte do parceiro privado. A solução que proponho
no PLS número 595 de 2015 é que o ICMBio tem a prerrogativa de autorizar a operação de hotéis cassino mediante a apresentação e execução de plano de proteção ambiental de uma unidade de conservação por parte do agente privado autorizado a operar os hotéis. Estou propondo, senhores e senhoras senadoras e senadores, que esta Casa Legislativa rediscuta a autorização para a operação dos jogos de apostas no território nacional. Não estou falando, entretanto, em discutir a autorização para a operação de cassinos do Brasil como um fim em si mesmo, mas como um meio para se alcançar um objetivo maior vinculado à proteção do meio ambiente. O texto que proponho contém dispositivos que visam agregar valor turístico às unidades de conservação como forma de incentivar a sua efetiva proteção. O texto dá ao ICMBio a prerrogativa de compartilhar a gestão de alguns tipos de unidades de conservação, nas quais é possível a visitação pública, como operadores de cassino, de hotéis cassinos. O Instituto trocaria a licença para a operação dos hotéis cassino pelo projeto privado de proteção ambiental das unidades de conservação. De acordo com o projeto, o ICMBio escolheria as unidades de conservação a serem oferecidas para a cogestão com os hotéis cassinos, de acordo com os critérios previstos no texto. Uma vez escolhidas as unidades de conservação, os interessados em operar os hotéis cassinos apresentariam planos de proteção da unidade de conservação, prevendo todas as ações e atividades necessárias à efetiva proteção da biodiversidade, a contratação de guardas-parques, a elaboração de planos de manejo e proteção de fauna, a avaliação da capacidade de suporte para o ecoturismo, a construção de infraestrutura física, compra de equipamentos, barcos, veículos, material de expediente, etc. Tudo ficaria sob a responsabilidade do agente privado autorizado a explorar economicamente as unidades através dos hotéis cassino. O ICMBio então escolheria a seu critério o melhor plano de proteção, cujo proponente receberia autorização para operar os hotéis cassinos nas imediações da unidade de conservação. Com isso, ao empreendedor caberia executar o plano de proteção e ao ICMBio caberia a fiscalização da aplicação do plano. Em caso de descumprimento, o projeto prevê punição que inclui advertência, suspensão e até o cancelamento da licença. O projeto traz salvaguardas para evitar que autorizemos o exercício de uma atividade deletéria à sociedade brasileira. O texto que proponho obriga que os hotéis cassinos sejam construídos longe dos grandes centros urbanos. Uma vez autorizada a operação do hotel cassino, o empreendimento tem que ser construído necessariamente nas proximidades da unidade de conservação a ele vinculado. A intenção é atrelar a nova atividade hoteleira às áreas de proteção ambiental, tornando o ecoturismo uma opção a mais aos hóspedes. Dessa forma, a visitação no parque receberia o apoio, o conforto e o controle proporcionado pelo empreendimento hoteleiro. Outro objetivo desse afastamento físico entre os hotéis cassinos e os grandes centros urbanos é criar um nicho de demanda pelo jogo de aposta entre as classes de alta renda do país, mas principalmente criar demanda de turismo internacional vinculado ao conhecimento de nossas florestas e de seu potencial turístico. O projeto tem nuances subjacentes. Todos sabemos que as florestas brasileiras, sobretudo as florestas da Amazônia, prestam um grande serviço ambiental que são absorvidos por toda a população mundial.
Ocorre que o Brasil não tem meios de cobrar por esse serviço ambiental de forma que seja possível pagar ao povo da Amazônia pelo seu esforço de proteção à floresta. Desta forma, senhor presidente, senhoras senadoras, atrair o turismo internacional para o Brasil, taxar as atividades turísticas e utilizar o valor arrecadado na proteção da floresta é uma forma indireta de promover o pagamento por serviços ambientais prestados ao mundo pelas nossas florestas. Esse também é um dos objetivos do projeto que proponho. Para tanto, o projeto cria também, senadora Ana Amélia, uma nova contribuição de intervenção no domínio econômico que chamo de CID Verde, incidente sobre as operações do Hotel Cassino. A arrecadação dessa nova CID será integralmente destinada à proteção do meio ambiente através de arranjos de pagamento por serviços ambientais. O projeto prevê ainda treinamento e aproveitamento da mão de obra local e o incentivo à cultura local por meio de apresentações culturais nos empreendimentos hoteleiros. Se aprovado, como proponho, o texto criará empregos ligados à proteção ambiental, perfeitamente capazes de substituir os empregos ligados à economia de fronteira na Amazônia e em outras regiões do país. Dessa forma, as ações de proteção ao meio ambiente deixarão de ser apenas uma política que apenas aniquila a economia de fronteira, insustentáveis, e seus empregos igualmente insustentáveis, sem criar alternativas sustentáveis. A criação de unidades de conservação, senhor presidente, pode deixar de ser uma atividade vista com maus olhos pelas populações locais, para ser bem vista, uma vez que, se bem conduzida e fiscalizada, poderá criar toda uma nova economia regional fundamentada em bases sustentáveis. Sei que o projeto é polêmico e receberá crítica de setores, mas considero que é um texto inovador, que tem potencial para mudar de uma vez por todas o paradigma da proteção ambiental nas unidades de conservação no Brasil, senador Zé Medeiros. Trabalho e tenho trabalhado para que o projeto de lei do Senado, número 595, de 2015, seja apreciado pela Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional, instituída pelo presidente Renan Calheiro, nesta Casa, como forma de agilizar projetos da chamada Agenda Brasil. Convém lembrar, a agenda era justamente o incentivo, a agenda prevê justamente o incentivo ao ecoturismo em unidades de conservação. Estou aberto às críticas, às sugestões e disposto a um bom debate em nome daquilo que acredito ser melhor para o meu país e para o povo brasileiro, sem as amarras do conservadorismo, do preconceito e de possíveis distorções que possa ocorrer, se não bem fiscalizado, senador Dálio Berga, uma iniciativa econômica dessa natureza. Mas estou propondo ao meu país, ao governo, ao povo brasileiro, que a gente discuta para criar uma nova cadeia de serviços que vem gerar riqueza para o nosso país, atraindo, sobretudo, os turistas internacionais que visitam as nossas florestas e poderão ter um apoio logístico melhor para deixar aqui os seus recursos para ajudar a financiar o nosso país. Parabéns, senador Donizete Nogueira, pela iniciativa. Muitos poderão discordar dos aspectos, quando se fala em cassino, legalizar o jogo no Brasil, tem muita gente que reage contrariamente. Mas eu penso que Vossa Excelência dá uma boa contribuição ao debate de uma matéria importante. Em vez de aumentar o imposto de outras coisas, imposto de isso, daquilo, seria uma forma de, como faz os Estados Unidos, que é dedicado para comunidades indígenas, Las Vegas, por exemplo, toda a arrecadação dos impostos é destinado a
a comunidade indígena daquela região. Então, poderíamos ter também para uma arrecadação de recursos, não só para a preservação de áreas importantes como a Amazônia ou outras áreas de reservas legais ou ambientais, mas também para fazer uma fonte de recursos financeiros para ajudar o Brasil nesse momento crítico que estamos vivendo, senador Donizete. Parabéns pela iniciativa. De qualquer maneira, e suscitar o debate aqui, isso não necessariamente dizendo que eu estou entrando no mérito do seu projeto, eu estou dizendo que é uma iniciativa, e elas todas têm que ser bem-vindas e examinadas de acordo com o interesse nacional. Parabéns. Obrigado, senadora Ana Amélia. Quero incorporar a sua observação ao meu discurso e concedo uma parte também ao senador José Medeiros. Também quero lhe parabenizar, senador Donizete, pela coragem, porque esse tema no Brasil, por muitos anos, e ainda é um tabu, e foram se criando dogmas, de forma que ficou um assunto quase que ninguém quer se pronunciar sobre o tema. Vossa Excelência tem coragem de trazer esse projeto aqui para debater, e com muita propriedade, porque vale salientar que boa parte dos empresários brasileiros que mexem nessa área, eles estão no Paraguai, no Uruguai, ganhando dinheiro, e de repente poderiam estar investindo aqui, porque hoje esse negócio está via internet. Não tem como dizer, olha, se a gente não tiver cassino aqui, as pessoas daqui não vão jogar. Não, os brasileiros estão jogando porque hoje é via internet, com as tecnologias que tem, ele joga e os impostos ficam lá. No Uruguai, ficam lá no Paraguai, enquanto o Brasil não arrecada nada sobre o setor. E quanto ao setor hoteleiro, lhe parabenizo novamente, porque é um setor que, por vezes, o país não olha com o devido carinho para ele, mas ele emprega mais de quase 4 milhões de pessoas. E são empregos numa faixa que o Brasil tem dificuldade de alocar essa massa trabalhadora, porque é aquela massa que geralmente não tem muita qualificação e falta mão de obra. E o setor hoteleiro, ele contrata essas pessoas. E é um emprego também muito barato. O emprego gerado pelo setor hoteleiro, se fosse para fazer uma planta industrial, seria 10 vezes mais caro. Então, Vossa Excelência escolheu uma quinta-feira aqui e foi muito feliz para trazer esse tema. Agora, lhe adiantando, como disse a senadora Ana Amélia, que com certeza Vossa Excelência vai apanhar que nem massa de pão, porque o tema é polêmico, mas eu creio que a importância está justamente em trazer para o debate. E aí eu acho que temos que ter a coragem de trazer todos os prós e os contras, as igrejas, enfim, todo mundo para debater o tema e a gente poder chegar a um bom termo. Muito obrigado pela parte. Obrigado, muito agradecido aí, senador Zé Medeiros. Quero também incorporar suas considerações ao meu discurso. Passo a parte agora à senadora Vanessa Graciottins. Muito obrigada, senador Donizete. Eu vou pelo mesmo caminho dos apartes que Vossa Excelência acaba de receber, tanto da senadora Ana Amélia quanto do senador José Medeiros. Entretanto, quero desde já adiantar a minha posição. Eu sou contra a legalização dos jogos. Não pelo jogo em si, mas por tudo aquilo que os jogos podem trazer. Não vamos nos esquecer que até pouco tempo no Brasil era permitido jogos de bingos e todas as casas de bingos foram fechadas por conta de problemas que tivemos. Até onde a gente pode dizer que a legalização do jogo não traz com ela o contrabando, não traz com ela a droga, não traz com ela o dinheiro ilícito. Então, acho que, mas concordo com meus companheiros e com Vossa Excelência, inclusive, quando diz que é necessário debater. Aliás, dizem que toda crise ela é importante porque, a partir dela, nasce um novo ser. E, no caso, nasce um novo país, um país reinventado, um país muito melhor para a sua gente, não é? Então, não há dúvida nenhuma que todo o debate é crucial, fundamental e vejo até necessário nesse momento. No momento em que o Brasil passa por dificuldades econômicas e que nós precisamos buscar saída. Mas a minha opinião, e não tem sido a minha opinião do meu partido, é contrário, senador, à legalização do jogo no Brasil. Obrigado, senadora Vanessa. Quero também incorporar o seu contraditório à nossa ideia e esperar que no debate a ser conduzido nesse processo a gente possa construir, a possibilidade de convencer
a senhora, de repente, a reavaliar sua posição. Mas, por fim, dizer que é necessário ousadia para debater alguns temas, como a gente tem debatido, é necessário coragem e, sobretudo, sobre esses temas que se constituíram em tabus durante ao longo dos anos. Eu venho, a esse momento, propor uma iniciativa de lei que pode gerar receitas sem gerar despesas, aliás, diminuindo despesas, porque o fim desse projeto é nós fortalecermos a preservação ambiental já das unidades de conservação estabelecida no país. Então, nós viemos aqui hoje para propor uma iniciativa de lei que não gera despesa, gera receita e pode contribuir para o desenvolvimento de regiões ainda de muita dificuldade econômica. Eram essas as minhas palavras. Agradeço, presidente Dannenberg, pelo tempo concedido. Por fim, quero dizer que essa crise, e bem falou a senadora Vanessa, essa crise que estamos vivendo é uma oportunidade. Eu fico agoniado comigo em saber se sejamos nós aqui parlamentares, sejamos os gestores dos municípios, os gestores dos estados e a gestora da União, se nós estamos preparados para dar a resposta que o país precisa. Mas eu acredito no país, acredito nas pessoas, acredito no povo brasileiro e acredito que daremos respostas grandes para esse momento que fará com que o país seja ainda maior perante o mundo, com mais soberania e, sobretudo, com mais inclusão social do nosso povo. Obrigado e, como eu não almocei ainda, um bom dia a todos e todas. Bem, eu também queria... Bem, o próximo orador inscrito é a senadora Ana Amélia, a quem eu concedo a palavra. Enquanto a senhora ocupa a tribuna, eu quero também cumprimentar meu querido companheiro, colega Donizete Nogueira, pela iniciativa do projeto, que demonstra efetivamente muita coragem e disposição para discutir esse assunto. O projeto é oportuno e audacioso, portanto, bem dentro das características de Vossa Excelência, a quem eu quero cumprimentá-lo por isso. Muito agradecido, senador Dannenberg, pela observação.